Bem-vindos ao canal. Muito obrigado por estarem procurando conteúdo aqui. Mais uma vez, queria pedir que assistam até o final e, se gostarem, dê uma curtida e compartilhem com as pessoas, se inscrevam. Isso ajuda o aplicativo compartilhar e apresentar para outras pessoas que poderiam ser beneficiadas com este conteúdo. Claro, se você julgar conveniente, se julgar que foi bom para você. A reflexão de hoje, que eu andei ponderando e refletindo a respeito para compartilhar com vocês, meus amigos, é sobre a obediência a Deus. Então, como vocês sabem, eu vim de uma criação dentro do mormonismo. Eu fui mormon por 34 anos e chegou um momento que eu optei por sair da religião mormon. E eu já gravei alguns vídeos e coloquei aqui no canal falando a respeito dessa decisão e do que me levou. Vocês podem procurar esse conteúdo. Lá, nessa religião que eu fazia parte, a obediência a Deus era muito mencionada, né? Inclusive o termo que se falava era a lei da obediência. E é muito parecido essa obediência que os mormons me ensinaram com a obediência a Deus de modo geral, com o que se aprende nas religiões cristãs do Ocidente. Nós ocidentais pensamos muito em obediência como a termos jurídicos, ou uma obediência a um conjunto de regras. Nós pensamos que existe uma obediência e essa obediência vai nos livrar de uma culpa ou de uma punição, ou vai nos deixar merecedores de certos prestígios, ou, no caso de obediência a Deus, de bênçãos. Então, a obediência a Deus, enquanto eu era mormon, eu aprendi que era fazer a vontade de Deus. Mas qual é essa vontade, né? É muito parecido como outras pessoas podem acreditar e foram ensinadas em religiões cristãs ocidentais. Qual é essa vontade de Deus? Então, vai depender muito daquilo que se ensina dentro da instituição religiosa da pessoa. Na minha experiência religiosa dentro do mormonismo, ficava claro que a experiência lá era que fazer a vontade de Deus era obedecer aos líderes dentro da instituição que eu acreditava e é ensinado que foram chamados por Deus, foram colocados por Deus ali, né, por inspiração e revelação. Então, as diretrizes sobre o que é a vontade de Deus são essas, né? Obedecer aos líderes autorizados, ou ainda crer nas revelações que esses líderes transmitem. As revelações de líderes que já se passaram ou de líderes novos. Também, a obediência a Deus é descrer em história ou doutrina que contradisser o que é ensinado pela própria instituição. Então, precisa-se crer como obediência, né? Escolher crer, porque ao escolher crer estaria obedecendo a Deus. Crer na história ou doutrina conforme a instituição corrige daquelas histórias e doutrinas que se ensinam lá fora, ou das novidades que a instituição traz através dos líderes antigos e passados. A obediência a Deus, dentro da minha experiência ali, também era necessário descrer em história ou doutrina que fosse contrária à história e doutrina da instituição.
A obediência a Deus também incluía cumprir com excelência obrigações administrativas. As obrigações administrativas, na minha experiência, dentro da instituição que eu vivi, eram obrigações que foram colocadas para eu cumprir pelo próprio Deus. Foi Deus que inspirou um líder a me chamar para cumprir com aquelas obrigações. Logo, eu cumprir aquelas obrigações era uma obediência a Deus. Eu não podia cumprir com preguiça, ou mais ou menos, ou o mínimo aceitável. Eu precisava cumprir com obediência e excelência. E isso também leva a entender que a obediência a Deus exige que eu faça metas altas e alcançar todas essas metas, né? Metas de quantas pessoas iria visitar, quantas pessoas iria trazer para a instituição, quantos treinamentos iria fazer, quantas congregações eu iria visitar, e essas metas tinham que ser altas e eu precisava alcançar todas essas metas. A obediência a Deus também incluía comparecer às reuniões sacramentais, às reuniões administrativas e a todas as atividades que fosse dentro da minha obrigação, daquele cargo que eu tivesse lá. Ou que fosse um convite que chegou a mim e era um convite para o meu setor, né? Para aquela classe que eu pertencia dentro da instituição, que a instituição divide em várias classes. Também se entendia que as doações que eu fizesse, o pagamento de dízimo, as ofertas e todas as doações também precisavam ser generosas, como obediência a Deus. Também, para obedecer a Deus, na experiência lá, os cargos e chamados que me oferecessem, eu tinha que aceitar. Se eu não aceitasse, eu estava sendo desobediente a Deus. E também a obediência a Deus incluía ir ao templo quantas vezes fosse possível, ou se exigisse de mim por causa de uma ocupação, um cargo que eu estivesse lá exercendo. Também a obediência a Deus, claro, também se refere aos mandamentos, conforme a interpretação da instituição. E a obediência a Deus também exigia que eu confessasse algum pecado, né? Confessasse a quebra de algum mandamento. E era obrigatório se confessar caso esse mandamento que eu quebrei fosse grave. Eu não podia obedecer a Deus aceitando chamados, por exemplo, se eu soubesse que eu tinha um pecado grave a ser confessado. Então, para eu ter a obediência a Deus, para aceitar um chamado, eu precisava me tornar digno através de completar o meu arrependimento por meio de uma confissão e o processo disciplinar que aquele pecado exigia que eu passasse. A obediência também, dentro da instituição que eu experienciei, era em vezes e em intensidade. Então, quanto mais vezes eu fazia aquilo que era do meu dever institucional e quanto mais profundamente, com mais intensidade eu fizesse aquilo que fosse de uma atividade, de um exercício desses que eu citei, então mais era obediência. E eu precisava estar em busca de resultados maiores em números que poderiam então mensurar quão eficiente eu era. E a minha eficiência também era um barômetro da minha obediência. Então, essa é a obediência a Deus conforme eu experienciei dentro da instituição mórmon. E essa era a maneira que vinha para mim. E se eu fosse obediente nestes termos, eu poderia pedir a Deus bênçãos, e Deus estaria me devendo bênçãos, e eu estaria limpo e digno para
obedecer cada vez mais, para ter mais coisas para obedecer, então está sempre crescendo em obediência, em graça, em glória, em poder, porque a obediência em intensidade, em vezes, em números, em qualidade, isso tudo deixaria Deus obrigado a fazer aquilo que ele disse que iria fazer se obedecesse, né? Claro, conforme as revelações que os líderes transmitiam. Então, essa é a obediência a Deus conforme o que eu entendia dentro do mormonismo. Vejam que dentro desse ambiente, não fazer essas coisas do mormonismo, não cumprir com isso, então posso dizer que aquela pessoa não está sendo obediente a Deus. A pessoa dentro dessa experiência de religião que não obedece, que não faz aquilo que essa instituição diz que é para ser feito, ela está sendo desobediente a Deus. Ora, se ela realmente crê nessas coisas, de fato ela está desobedecendo dentro da sua própria consciência, né? Então, é por isso que às vezes eu falo aqui em um vídeo ou outro que aquele que se diz mormon, vive lá dentro do mormonismo, mas toma um café, essa pessoa está desobedecendo a Deus, porque ela acredita que Deus mandou uma revelação ao profeta para que ensinasse às pessoas que Deus se desagrada com quem está tomando café, porque está desobedecendo ao profeta, por conseguinte está desobedecendo a Deus. Então, isso pode tornar a pessoa com a consciência ferida e se considerando culpada. O remédio contra isso é de fato o arrependimento. É a pessoa procurar os meios de não pecar mais. E se ela vive nessa crença, vive dentro desse contexto, de fato ela estará pecando ao tomar uma xícara de café, né? A partir do momento que ela não acredita no mormonismo, que ela entende que aquilo não é verdade, e ela permanece ali e toma um café escondido, então essa pessoa está numa situação muito difícil, porque ela está sendo desonesta com a própria consciência. E aí, qual é o parâmetro que essa pessoa vai ter do que é obediência a Deus? Então, sobre esse aspecto, às vezes eu comento aqui nos vídeos deste canal. E é uma situação muito difícil quando nós vemos uma pessoa que está dentro de um sistema de crenças, como eu estava, né, dentro do mormonismo, e ela acredita, se diz ser pertencente àquele grupo, sabe das diretrizes daquele grupo, a obediência a Deus, ela entende o que significa dentro daquele contexto e ela acredita que é o contexto verdadeiro, mas ela não vive uma vida de acordo com isso. Então, ela está sendo desobediente a Deus. Mas vamos lá. Tem como Deus vê a pessoa. O modo que Deus vê aquela pessoa desobediente dentro daquela seita que ela está, dentro daquele sistema religioso que ela está, não é dependente daquele sistema. Deus não é possuído por nenhuma religião. O modo que Deus vê não está atrelado a como aquela religião ensina que Deus é. Deus é independente daquele sistema religioso. Porém, aquela pessoa
com Deus ela está sendo infiel, porque o Deus dela está exigindo essas coisas dela e ela não está sendo fiel a isso. Agora vem uma nuance a respeito dessa circunstância. Naturalmente, nós temos em nosso coração o entendimento lá no fundo que Deus se comunica conosco através do nosso coração, que Deus não é certas coisas que nos dizem que Deus é, mas não conseguimos compreender claramente, porque estamos com os pensamentos desordenados e nosso coração não está puro. Então, às vezes, como um modo que instintivamente lançamos para nos libertarmos de algo que lá no fundo percebemos que não é coerente com uma realidade que, embora não tenhamos o pleno conhecimento dela, percebamos que não é daquele jeito. Então, às vezes, uma pessoa pode tentar escapar daquele sistema através de certas desobediências a certos pontos daquele sistema, às vezes voluntariamente, às vezes involuntariamente. Bom, agora queria comentar com vocês o que é a obediência a Deus, conforme eu tenho aprendido dentro da Igreja Católica Ortodoxa. Como quem tem acompanhado o canal sabe, em 2021 eu fui recebido pelo batismo na Igreja Católica Ortodoxa. E de lá até aqui eu tenho procurado aprender a santa tradição. E o que é que eu consegui entender do que é a obediência a Deus, segundo o que a Igreja transmitiu até hoje? Eu pude aprender que obedecer a Deus é agir em amor a Deus. O viver a vida no sentido e razão para o qual a vida foi criada. Eu fui criado por Deus para amar a Deus. Então, essa ação de agir conforme o propósito e sentido da minha vida é a obediência a Deus. Então, a obediência a Deus é uma relação com Ele. E essa relação com Ele só pode ser agradável a Ele se for uma relação de amor. E é dentro deste amor, o viver este amor, que é a obediência. É viver para o que eu fui criado para viver. Então, é este amor que é o estar digno, o estar nos eixos, o estar vivendo de acordo com o sentido da minha vida. Então, que é amar a Deus, e aí eu estou obedecendo a Deus. A obediência a Deus é essa submissão e humildade da criatura diante do Criador, numa vivência, e não apenas em atos externos, em coisas específicas a se fazer. Amar a Deus é uma vida de purificar o coração, adquirir consigo o Espírito Santo. E todo o esforço da vida, o trabalho da vida, ser em função disso, de purificar o coração. Esta é a obra da vida do cristão. A obediência é essa vida de aprendizado, de dentro das experiências da vida, praticar essa busca de
procurar a purificação, ser iluminado por Deus e então ser transformado por Deus como uma nova criatura. E aqui vem que a obediência é a vida de um contínuo aprendizado e essa busca por essa experiência de purificação. Então vem o papel do orientador espiritual na Igreja Católica Ortodoxa. Aquela pessoa que entra no seio da igreja, ela vive essa vida sempre sendo orientada por alguém que está lá mais experiente e que já viveu esse trabalho e é experiente nesse trabalho e está vivenciando esse trabalho. A obediência a Deus, nós podemos entender também que é rejeitar os hábitos antigos de quando eu não fazia esse trabalho de amar a Deus. Então eu rejeito meus hábitos antigos a fim de encontrar essa santidade, a fim de estar com meu coração capaz de amar a Deus. Tem uma oração que um bispo da Igreja Católica Ortodoxa ensinou, que é assim: meu Deus, torna-me digno de te amar antes de morrer. Então, essa pureza do coração não conseguimos nunca sozinhos. Esse é um trabalho conjunto, meu com o Espírito Santo, com Deus. Então, essa obediência é esse trabalho de me tornar capaz, ou seja, purificar meu coração para que ele ame a Deus. Os 10 mandamentos, e lá que encontramos amar a Deus e ao próximo, e as bem-aventuranças, os sacramentos, os votos, o orar, o jejuar, o doar, doar comida, dinheiro, roupa, perdoar, visitar os pobres, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Todos esses atos que são contáveis e essas obras específicas são os meios que o amor de Deus nos proporcionou para aprendermos a amar e a receber a sua graça. Então, todas essas coisas que algumas religiões cristãs têm em certas medidas ou de certas maneiras, de certos modos, não são atos específicos para nos tornar carimbados como obedientes ou para nos tornar selados como merecedores de dádivas ou nos salvar do inferno. Eles são meios para recebermos a graça e aprendermos a amar. Então, outra maneira que nós podemos entender o que é a obediência a Deus é considerar os outros mais elevados que a si próprio. Como é que isso tem a ver com obediência? Como eu preciso amar a Deus e ao meu próximo, o discernimento completo está sempre em Deus e não em mim mesmo. Eu tenho uma medida desse discernimento. Então, eu preciso amar meu próximo, porque ele também foi criado à imagem de Deus. E eu preciso, então, considerá-lo mais elevado que eu. E daí vem que Paulo entendia que ele era o maior pecador de todos. Nós podemos também entender que obedecer a Deus é dar glória a Deus
por todas as coisas que existem e acontecem. Às vezes nós perdemos o que tínhamos, não conseguimos o que queremos ter e nos frustramos, e esses acontecimentos nos furtam as oportunidades e em algumas circunstâncias religiosas, alguns grupos religiosos, interpretamos como Deus está desfavorável a nós, ou que há algum castigo ali. Na Igreja Católica Ortodoxa, entendemos que obedecer a Deus é dar glória a Deus por tudo. Por todas as coisas que Deus fez, faz e que venham a acontecer, nós damos glória a Deus. Se por acaso for consequência de atos errados, glória a Deus, porque isso vai nos permitir o arrependimento. Se por acaso foi consequência de atos errados de alguém contra nós, glória a Deus, porque isso vai nos permitir purificar o nosso coração de rancor, de raiva, de amargura e perdoar o nosso próximo. Então, o nosso coração estará mais pronto para amar a Deus. Então, amar a Deus nessa vida de obediência é dar ouvidos ao Criador, é atender o seu chamado e querer ser filhos pela graça, né? E nos juntar à igreja. Então, nesse sentido, tem algo parecido com o que os mormons me ensinaram, né? Obedecer aos líderes. Como nós vamos dar ouvidos ao Criador também, né? No sentido de escutar um padre, escutar um bispo, mas não nas inovações doutrinárias que ele chame de revelação, mas no sentido de procurarmos alguém que tem experiência nessa luta, nesse trabalho, nessa obra de purificar o coração, de procurar a iluminação e ser transformado à semelhança de Deus. E pela graça, então, considerarmos os outros mais elevados que eu mesmo sou, que é a si próprio, e humildemente me juntar à igreja, que é nesse seio que eu posso encontrar essa pessoa que pode ser um pai espiritual para mim. Então, eu vou reconhecer que Deus trabalhou na vida de outras pessoas e que tem pessoas ali que podem me ajudar nesse trabalho que eu quero executar, de tornar meu coração mais apropriado para amar a Deus. E por fim, eu posso comentar que aprendi que amar a Deus é carregar a própria cruz. Amar a Deus é entender e aceitar e me lembrar com muita frequência que eu vou morrer. Todos vamos morrer. É eu lembrar que eu vou estar numa situação semelhante àquela pessoa que eu vi dentro de um caixão. E que o próprio Deus entre nós, Jesus Cristo, morreu e venceu a morte. Ele aniquilou a morte. Então, quando eu carrego a cruz, eu estou carregando essa grande controvérsia, esse grande mistério, que é essa lembrança contínua da morte, mas essa lembrança contínua da vitória sobre a morte. É desse meio que Deus quis viver para aniquilar a morte através da própria morte. Então, quando eu penso e lembro que um dia eu vou morrer e que meu último adversário é a morte,
Então, como cristão, eu devo crer, e aí vem esse aspecto parecido com o que eu aprendi no mormonismo, mas uma vez me dizendo cristão, eu devo crer que Cristo venceu a morte, ele ressuscitou. E aí vem que carregar a cruz é também aceitar as adversidades e as intempéries que venham acontecer comigo na minha vida. Ainda que envolvam as coisas que eu amo, as coisas que eu possuo, ou que impeçam de eu chegar, conquistar, possuir, me tornar em relação às coisas deste mundo. Então é crucificar tudo isso que porventura eu julgue que tem algum valor. Então, existem algumas passagens no Novo Testamento, no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículo 35. Jesus falou: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. No Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículo 25. Aquele que odeia sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. São Paulo aos Filipenses 1, capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ainda São Paulo, nas cartas aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso também é carregar a cruz, a própria cruz. Ainda São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Então, no final, é isso. Carregar a cruz, a própria cruz. Entender que meu Criador sabe mais do que eu e sabe melhor do que eu o que é que eu tenho que passar nessa vida para adquirir o Espírito Santo dentro de meu coração, para eu estar mais capaz a amá-lo plenamente e poder então ser transformado à semelhança de Deus pela graça. Então, isso é o que eu tenho aprendido com o auxílio dos santos padres que já passaram e da igreja, dos padres, dos bispos que estão vivos e dos irmãos. E espero que essa pequena reflexão tenha servido para ajudar a pensar melhor nesse trabalho de obediência, em ponderar bem o que é uma obediência ensinada de acordo com inovações doutrinárias dos homens e o que a igreja tem transmitido ao longo dos séculos, desde que o Senhor estabeleceu ela e prometeu aos apóstolos que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Muito obrigado por terem escutado até aqui. Obrigado por estarem aqui junto com este canal, por estarmos juntos procurando fazer esse trabalho de amar a Deus, de conhecê-lo. E, se possível, por favor, coloque o curtir, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe este vídeo com outras pessoas. Até